E além dos carros elétricos, com certeza em Fortaleza vai ter gente querendo andar nesse ônibus. Olha que interessante. Tem carregador de celular em cada assento. E também tem muita tecnologia embarcada. Eu estou aqui com o Adalberto, eu queria que você me falasse um pouco o que mais a gente pode observar nesse ônibus, que eu já vi ali até no painel, que tem uma câmera aqui de monitoramento. Me explica um pouco. Claro, o ônibus elétrico, inicialmente a gente pensa nos benefícios ambientais, né? Ele não tem emissão de poluentes, ele tem ruído muito baixo, a operação dele é muito mais harmoniosa, você não tem aqueles trancos e solavancos. Isso é verdade, claro, esse é o grande benefício. Mas os ônibus elétricos, eles trazem ainda uma gama de inovações tecnológicas com o objetivo de qualificar o ônibus como se fosse um metrô de alta qualidade. Então você vê os carregadores, Wi-Fi, a gente tem câmeras de gestão do sistema, sensoriamento remoto, então você faz uma operação assistida para que o fluxo na operação seja melhor, porque às vezes o ônibus acaba perdendo velocidade na operação, não por causa dele, mas por ele não estar sendo bem gerido dentro do seu fluxo. Então, o veículo elétrico, ele traz essas inovações que agregam de qualidade para, de alguma maneira, o ônibus voltar a ter um nível de serviço que ele já teve no passado. Hoje a gente tem sistemas muito saturados, os ônibus vão em cheio, eles são barulhentos, não são confortáveis. Então você vê, esse ônibus elétrico, como eu tenho 2 motores na roda, aí não tem embreagem, transmissão, caixa de câmbio, toda aquela parafernália do motor do sistema, isso reduz a manutenção, então é bom para o operador, mas ao mesmo tempo eu permito o piso baixo. Acessibilidade universal, a porta é mais larga, então o embarque e o desembarque são mais rápidos. São pequenas inovações que fazem com que a operação do ônibus seja mais rápida, seja melhor, seja de melhor qualidade. Porque se o ônibus não conseguir atrair os passageiros de volta para o sistema não se sustenta, né? A gente vê quase todas as grandes cidades do Brasil estão perdendo passageiros do transporte público. É aquele jovem que usa, e daí a primeira oportunidade que ele tem, ele compra uma moto, ele compra um carro, porque pelo menos ele chega rápido, né? Mesmo ficando no trânsito, ele vai lá, acha que ele chega mais rápido e não faz essa conta direito. Então, quando você tem um ônibus de alta qualidade, sem ruído, sem emissão de poluentes, e ao mesmo tempo você pode ter uma infraestrutura propícia, então faixas de ônibus, corredores, gestão assistida, toda a tecnologia embarcada, para a operação ser melhor e também para o usuário, porque você está dentro do ônibus, mesmo que você demore 15, 20, 30 minutos, 1 hora, pelo menos você está com Wi-Fi, você está carregando seu celular, você está no ar-condicionado, né? Você não tem aquele tranco, você não ouve barulho, você pode ouvir uma musiquinha tranquilo, entendeu? Então são inovações que o ônibus elétrico agrega no sentido de melhorar a qualidade da operação e tentar trazer passageiros novamente para o sistema, que esse hoje para mim é o grande desafio, né? Como a gente faz com que as pessoas não necessitem ter seu próprio carro, ou se elas tenham seu carro, que ela não use seu carro todos os dias, porque as viagens rotineiras, em especial aquela viagem residência-trabalho, residência-escola, são horários, no horário de pico, todo mundo indo sempre nos grandes fluxos na mesma direção. Nesses momentos a gente tem que tentar reduzir o uso do carro e o transporte público é a melhor solução. E é claro que outros tipos de viagens, há muitas viagens que o carro vai continuar sendo feito. A bicicleta tem um espaço muito importante dentro do rol dos modais de mobilidade, a moto também, claro, todos os modais têm seu espaço, mas se o ônibus não se qualificar, melhorar, trazer mais tecnologia, dificilmente ele vai conseguir atrair esse passageiro de volta. E tem 2 aspectos interessantes que eu observei aqui, andando um pouco aqui no stand, é porque esse veículo, ele tem um sistema de frenagem que permite dar mais autonomia quando está circulando. E em Campinas, eu conversei aqui com o pessoal aqui do stand, ele diz o quê? Que a autonomia é de mais ou menos 220 km. E o que eu até perguntei assim, será que você tendo mais passageiros diminui essa autonomia? E me explicaram que na verdade não. Então a pessoa não precisa se preocupar com o volume de gente aqui dentro do ônibus. É mais pelas paradas, né? As paradas interferem mais nessa autonomia. Me fala um pouco sobre esses 2 aspectos, né? Que eu achei bem interessante. Essa é uma outra vantagem do ônibus elétrico. O ônibus elétrico, ele tem um sistema chamado CARES, né? Que é igual aquele que a gente viu sendo desenvolvido lá para a Fórmula 1, que é o freio regenerativo. Então, o ônibus, quando ele está em velocidade, qualquer veículo em velocidade, quando você freia e diminui a velocidade, você perde essa energia cinética em calor numa pastilha de freio, você dissipa a energia. Então, o motor elétrico, ele tem essa vantagem de ter o freio regenerativo já embutido, então
O motorista, claro, ele tem que ser treinado para ele aprender, ao invés de usar o freio, ele usar o sistema regenerativo. Então, ele está acelerando, quando ele quer diminuir a velocidade, ele tira o pé do acelerador. Aí o sistema regenerativo diminui a velocidade do veículo carregando a bateria. Então a gente está falando entre 20% a 30% de recuperação, né? Então a gente tem operações hoje em Campinas, operações mais pesadas, né? Ônibus que fazem uma linha super, está sempre lotado, na faixa de 220 km dia, mas ainda sobra bastante bateria. Então ele poderia fazer os 250 km, mas ele não necessita de toda a autonomia, porque são linhas que tem muita parada, sabe? São linhas muito pesadas que não rodam dentro de corredor de ônibus. Então, como o freio é muito utilizado, hoje os motoristas passaram por capacitação, depois de um ano de operação, do primeiro ano de operação foi feita agora, no mês passado, uma reavaliação. Alguns motoristas são muito melhores do que outros, mas os outros já estão aprendendo, é que ele aprende a dirigir. E para o usuário que está dentro do ônibus é uma maravilha, porque você não tem aquele cara acelerando e brecando. Não, o cara aprende aí devagarzinho, ele sai suavemente, aí ele aprende que para ele desacelerar o ônibus, ele não precisa brecar, ele só precisa tirar o pé do acelerador. Então, claro, é uma nova cultura, né? É um ônibus automático, né? Um ônibus que não tem embreagem, né? Então ele precisa aprender a tirar o melhor do ônibus. Só que a grande vantagem é que, tirando o melhor da eficiência energética do ônibus, para quem está aqui dentro é uma maravilha, porque a operação é muito mais harmoniosa, né? E já está há 10 meses já em funcionamento em Campinas, e pode até ser uma realidade para outros estados, outras cidades, porque eu até fui conversando aqui, né, vendo que ele tem uma vida bem longa, né? São 10 mil ciclos de abastecimento, então dá para ter uma vida útil bem longa, que às vezes a pessoa acha que por ser elétrico rodaria bem menos na cidade, né? Ele logo sairia de linha. Claro, a BYD é a maior fabricante de bateria do mundo, né? Todas as químicas, inclusive a bateria de celular, a gente é líder, a gente fabrica para Samsung, para Apple, todas as grandes marcas globais. Essa nova bateria de fosfato de ferro-lítio é a única bateria de lítio que dura mais do que 10 anos. Então a gente tem uma bateria de 10 mil ciclos. Então basicamente, se você carregasse aí uma vez por dia, a gente está falando entre 25 a 30 anos de operação, né? Então hoje a gente está finalizando essa homologação da bateria e já tem pedidos e projetos em muitas cidades pelo Brasil, né? Desde coisas Porto Alegre, São Paulo, outras cidades também no Nordeste. A gente tem ali Recife, tem interesse Salvador, né? Devagarzinho, acho que todas as cidades vão fazendo os testes e vão conseguindo homologar o veículo dentro da operação. São Paulo é um caso emblemático, né? Porque a gente ficou 6 meses de operação técnica, foi homologado, aprovado, mostrou resultados de eficiência de 70%, 75% a menos de consumo do que o diesel, né? Que foi muito legal. Agora teve essa segunda fase do desenvolvimento econômico, que finalizou agora, está na criação da tarifa, e nesse meio tempo foi quando a gente caminhou para fabricar o chassis, né? Que a BYD fabrica o ônibus inteiro, mas no mercado brasileiro essa não é uma realidade. Aqui você tem a está em Campinas, né? Inclusive, Isso. né? Uma curiosidade, porque muita gente não sabe, mas ela está em Campinas, já está aqui. A gente tem uma fábrica em Campinas, já está fabricando, esses são os 2 primeiros modelos de chassis que a gente fabrica. Agora no começo do ano a Marco Polo, a Caio, as grandes encarroçadoras entregam esses primeiros ônibus fabricados no Brasil. Então a partir do ano que vem a gente já começa a entregar os primeiros pedidos, então a gente deve ter algumas frotas. Ainda aí. Em Campinas ou já Não, Brasil já inteiro? Espalhando pelo Brasil. É claro que inicialmente a gente sente ainda que o operador de ônibus, ele é um pouco averso a risco, né? Ele precisa testar a tecnologia. Então, a gente está tirando muito... Começa com 10 numa cidade, 5 em outra, 3 aqui, 10 lá. Mas isso é normal. A gente viu a nossa primeira fábrica nos Estados Unidos, há 3 anos atrás, foi a mesma coisa, né? Você fica ali um ano rodando, 5 aqui, 10 ali, aí o pessoal vê, depois compra mais 50, roda mais 2 anos, legal, tá funcionando, agora vai grandes frotas. A gente ganhou aí as maiores licitações do mundo ano passado, esse ano, né? Estados Unidos, na Europa. Então você vai ver Los Angeles, quase todas as licitações foram nossas, né? Londres, a gente ganhou os maiores contratos, a maior parte da frota de elétrica e vai ser nossa. Paris, Amsterdã, né? A gente tá falando Nova York, todas as grandes cidades do mundo, e não tem porque o Brasil também não entrar nessa nova onda do transporte limpo e de alta qualidade. A gente conheceu em Fortaleza agora, esse ano, com os carros elétricos, e pelo visto a gente vai continuar vendo, na verdade, né, nos próximos anos, agora com muito mais ênfase.